Vamos lá iniciar nossa aula de hoje, tá? Essa primeira parte aqui, pessoal, como eu já havia falado para vocês, que a gente ia ter uma aula aí sobre a sala de recuperação pós-anestésica, tá? A gente vai falar um pouquinho dela, não é muito grande. Ao terminar, a gente vai ter outro slide, outro assunto que a gente vai abordar hoje também, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Sala de recuperação pós-anestésica. A sala de recuperação pós-anestésica é o local destinado para receber o paciente em pós-operatório imediato, tá bom? Até que ele se recupere a consciência e tenha seus sinais vitais estabelecidos, tá? Ele vai ficar nesse local até ter os sinais vitais estáveis, tá bom, pessoal? A assistência prestada ao paciente na sala de recuperação pós-anestésicas requer cuidados constantes, porque é uma fase delicada do pós-operatório, tá bom? Então, o paciente saiu da sala operatória propriamente dita, ele vai ser encaminhado diretamente para a sala de recuperação pós-anestésica. Então, é lá que vai ter o cuidado, esperar o paciente retornar ao nível de consciência. Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal, direitinho? Tá travando, né? Eu tô ouvindo direito. Então tá, porque eu recebi uma mensagem aqui dizendo que Perfeito. tá normal, né? Então deve ser a tua internet, viu? Vou continuar, tá? Então, continuando aqui. Então, se quando o paciente saiu da sala operatória, ele é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica. Então, é lá nesse local, pessoal, que a gente vai prestar assistência ao paciente. O paciente vai voltar ao nível de consciência, né? Vai ter os seus sinais vitais restabelecidos. O paciente só vai ser encaminhado para a clínica depois que ele já tiver retornado todo o seu nível de consciência. Aí, após isso, que ele vai ser encaminhado, tá bom? A assistência prestada ao paciente na sala de recuperação pós-anestésica requer cuidados constantes, porque é uma fase delicada do pós-operatório. Como eu acabei de falar, né? Necessitando de uma monitorização constante e controle de sua evolução. Para prestação de cuidados em tais condições críticas, é necessário que a equipe de enfermagem esteja em constante estado de alerta para atuar de maneira rápida e eficiente. Compete ao enfermeiro considerar os diversos fatores de riscos existentes relacionados ao trauma anestésico cirúrgico, tá bom? Então, retornando o que eu acabei de falar, na sala de recuperação pós-anestésica, a equipe de enfermagem que trabalha nesse setor são profissionais capacitados, tá bom? Profissionais acostumados. Então, eles vão ter todo o parâmetro para avaliar o paciente. Ver se o paciente está recuperando o nível de consciência, avaliar os sinais vitais. Depois que tiver tudo estabelecido, que o paciente vai ser encaminhado para a clínica, vai descer para a clínica cirúrgica, né? Então, geralmente não. Constantemente terminou a cirurgia, às vezes demora em média umas 2 horas o paciente lá nesse setor, né? Mas aí é avisar a família que acabou o procedimento cirúrgico em si, informa que o paciente já está na sala de recuperação pós-anestésica, porque o paciente só vai sair dali depois que ele estiver estável os seus sinais vitais e recuperado o nível de consciência, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de como é essa sala de recuperação pós-anestésica, tá, pessoal? Aí tem o monitorzinho que eu mostrei na aula de ontem para fazer a monitorização
correta dos sinais vitais, tá bom? E o paciente vai ficar nesse local aqui, que é um modelo, aqui é uma sala de recuperação pós-anestésica. Peguei uma foto e coloquei aqui para vocês ver como é que é esse setor, tá bom? Conforme o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, a sala de recuperação pós-anestésica é uma unidade de cuidados específicos, cuja função é garantir a recuperação segura da anestesia e prestar cuidados pós-operatórios imediatos ao paciente, egressos das salas de cirurgia, tá? Então, é um local, o paciente saiu, é o local onde o paciente vai ser encaminhado para prestar os primeiros cuidados após a cirurgia, local onde temos que ter uma visão mais ampla do paciente, avaliando ele como um todo, tá? Ver se ele já está estável, porque a anestesia tem os efeitos colaterais, né? Como todos os outros tipos de medicações, tem os seus efeitos colaterais. Então, esperar o paciente retornar ao nível de consciência, aí a gente pergunta o nome, como é seu nome? Ele vai falar, perguntar como é o nome do seu pai, seu filho, ver se o paciente está tudo ok, verificar os sinais vitais e depois disso, depois de toda essa avaliação, aí vai ser encaminhado o paciente para descer para a clínica cirúrgica, tá? Lá com seu acompanhante. Entretanto, os pacientes com indicação de tratamento intensivo, pacientes graves ou de risco, devem ser encaminhados ao tratamento intensivo, tá? A UTI, tá? Então, tem essa outra parte aí. Pacientes, cirurgia grave, teve alguma intercorrência, o paciente não vai ser encaminhado para a sala de recuperação anestésica. Vai ser encaminhado diretamente para UTI. Além disso, é requisito obrigatório que a sala de recuperação pós-anestésica disponha de meios adequados para lidar com doentes portadores de enfermidades infectocontagiosas, de maneira que estes não ofereçam riscos adicionais aos demais pacientes, nem ao corpo funcional da unidade, tá bom, pessoal? Aqui, ó, como eu coloquei essa imagem aqui, ó, normalmente nesse setor, na sala de recuperação pós-anestésica, vai ter um leito, um local reservado para esse paciente, tá? Com doenças infectos contagiosas. Por quê, pessoal? Porque para evitar, né, a contaminação tanto dos outros pacientes como da própria equipe. Então, tem que ter um local específico separado, tá? Para esse paciente. Caso a sala de recuperação pós-anestésica não disponha de meios adequados para lidar com pacientes infectados, sem oferecer risco aos demais pacientes, estes não deverão ser admitidos na sala de recuperação pós-anestésica, tá bom, pessoal? Então, se aí, um exemplo, um paciente tem uma doença infecto-contagiosa, mas aí lá na sala de recuperação pós-anestésica não tem um local específico adequado. Então, o paciente ele vai descer direto para a clínica cirúrgica, tá? Ficar num leito, num leito isolado, tá bom? Ele não vai ficar na sala de recuperação pós-anestética junto com os demais pacientes, se não tiver um local apropriado. Ele só vai ficar na sala de recuperação pós-anestésica se tiver um local apropriado para ele, tá? Senão, ele vai ser encaminhado direto para a clínica cirúrgica. Ele vai descer direto, sem passar pela sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Já os pacientes que foram submetidos à anestesia geral, cirurgia demorada ou que apresentam períodos de hipotensão ou grandes hemorragias que estejam na iminência de tê-las novamente, devem ser admitidos na sala de recuperação pós-anestésica. Tá bom? Então, aí, pacientes graves e pacientes pacientes que teve tipo de anestesia geral, ou ocorreu alguma intercorrência como
hemorragia, eles vão ser encaminhados a esse setor, tá, pessoal? E eles vão ficar um tempinho a mais do que o normal. Vão ser avaliados um período de tempo maior, tá? Para poder ele conseguir restabelecer todos os sinais vitais, todo o nível de consciência. Quando o paciente estiver estável, aí que ele vai ser encaminhado para clínica cirúrgica, vai descer, tá bom? Depois da sua recuperação. Então, ele fica um tempo a mais do que o normal nesse setor, tá? Na sala de recuperação pós-anestésica. Medicação pré-anestésica. São administrados no pré-operatório imediato, tá bom? São administradas algumas drogas que vão favorecer a anestesia em si, tá? São medicações que são rotineiras, vamos dizer assim, são de rotina do setor antes do paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico. A medicação pré-anestésica consiste na administração de uma série de medicamentos antes da anestesia, com a finalidade de tornar o ato cirúrgico mais agradável para o paciente, pela indução de sedação física e psíquica, e de assegurar condições mais favoráveis para o trabalho do anestesiologista, tá bom? Então aí, são utilizadas algumas drogas antes do ato cirúrgico, antes do ato da anestesia, tá? São utilizadas algumas drogas para facilitar esse processo, tá, pessoal? Aqui eu coloquei as finalidades, tá? Que tem essas medicações que são feitas antes do ato de anestesia, tá bom? São elas, redução da ansiedade, tá bom? Que geralmente um paciente que vai fazer uma cirurgia, acho que 99% ele tem um nível de ansiedade elevado, tá? Auxilia na sedação, amnésia, analgesia, tá bom? Redução das secreções das vias aéreas, prevenção de resposta a reflexos autômicos, redução do volume do conteúdo gástrico e aumento do seu pH, efeito antitérmico, redução das necessidades de anestésicos, facilitação de indução suave da anestesia e profilaxia das reações alérgicas, tá bom? Aí são algumas finalidades que eu coloquei para vocês dessas medicações que são utilizadas antes do ato anestésico do paciente em si. Após o ato cirúrgico, inicia-se o processo de recuperação da consciência, em sequência da regressão da anestesia. São fases da regressão da anestesia. Primeiro, imediata, o paciente apresenta volta à consciência, existe presença de reflexos das vias aéreas superiores e movimentação. 2. Intermediária, minutos/horas, tá? Identificação de sinais luminosos ou auditivos. Terceiro, tardia, motora e sensorial. São estágios clínicos da regressão da anestesia. O paciente, primeiro, o paciente responde a estímulos dolorosos. Ocorre a abertura dos olhos ao comando verbal, tá bom, pessoal? Vai ver se o paciente conseguiu abrir os olhos, vai chamar pelo paciente, ver se ele consegue responder algum estímulo verbal. O paciente, a gente vai realizar perguntas ao paciente, principalmente nome de algum familiar, alguma coisa nesse tipo, tá bom? Se o paciente consegue responder, a gente vai avaliar esse paciente, se o nível de consciência dele voltou ou não. O paciente apresenta boa orientação no tempo e no espaço, tá bom? Cuidados de enfermagem que nós temos que ter com esse paciente na sala de recuperação pós-anestésica, pessoal. Os cuidados que são prestados nesse local.
conferir a identificação do paciente, tá? Sempre a gente vai conferir a identificação do paciente para não ocorrer nenhum erro de troca de prontuário, de cirurgia, porque já aconteceu, tá, pessoal? Hoje mesmo eu tava lá no meu trabalho, a gente tava conversando sobre um caso que aconteceu aqui em Rio Branco mesmo. Duas pacientes estavam no centro cirúrgico, ia fazer a esterectomia e a outra ia fazer uma operação ortopédica. Aí, como elas tinham um nome parecido, houve a troca, tá? Uma cirurgia que era para fazer numa, fez na outra. Isso aí deu um processo. Então, é por isso, pessoal, que é importante sempre, às vezes fala assim, é besteira. Não, não é besteira. É algo que é muito importante a gente conferir em relação à identificação de paciente, confirmar no prontuário, perguntar qual é o seu nome, Maria Francisca, conferir lá direitinho, porque a gente corre sim um risco, porque querendo ou não, somos pessoas e estamos sujeitos a falhas, tá? Mas na área hospitalar, na área da enfermagem, isso não pode acontecer, não é uma coisa que deve acontecer, não, jamais isso pode acontecer. Então, é por isso que é importante a gente prestar bastante atenção, tá? Às vezes a gente fala assim, claro que eu vou conferir. Não, mas é uma coisa que a gente bate na tecla e é uma coisa de muita importância, tá bom? Fazer o exame físico no paciente, monitorar a frequência cardíaca, pressão, saturação, temperatura, nível de consciência e dor, conferir os sinais vitais, como eu já tinha falado para vocês, né? Manter as vias aéreas permeáveis, instalar nebulização de oxigênio, se necessário, tá? Porque não é todos os pacientes que é necessário, mas se for necessário a gente vai fazer isso aí. Oximetria periférica, promover o conforto e aquecimento do paciente, tá? Vai ver lá, dependendo se o paciente estiver com frio, agasalhar esse paciente, ver se o paciente está confortável, tá estável, tá com dor, se não tá, avaliar toda essa questão. Verificar condições do curativo, tá? Se tem sangramento, se tem alguma secreção, tá? Verificar a fixação de sondas ou drenos, se tem algum dreno, se ele está fixado normal. Avaliar a secreção. No caso de sondas, verificar se tem urina. Então, fazer as avaliações tudo direitinho, tá bom? Anotar débitos de drenos e sondas, como eu acabei de fazer. Fazer o balanço hídrico, se necessário, tá bom? Se o paciente tiver, vai ter que fazer o balanço hídrico. Observar dor, náusea e vômitos e comunicar ao anestesista, tá bom? Minimizar os fatores de estresse. Então, a gente vai, o nosso papel dentro aí da sala de recuperação pós-anestésica auxiliar o paciente, tá bom? Deixar o paciente o máximo confortável que possível, né? Que caber a nossa capacidade técnica, né? Promover auxílio, promover o bem ao paciente, tá? Orientar o paciente quanto ao término da cirurgia, garantir a sua privacidade e zelar por sua segurança. Aplicar o índice de ADREC e Cole, que é um índice que é uma avaliação que a gente faz dentro desse centro cirúrgico. Mais na frente tem uma tabelinha que eu vou estar explicando o que é avaliado nesse índice aí, tá bom? Aqui, ó, coloquei para vocês essa tabela que a gente faz a avaliação. A gente vai avaliar o quê? Atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação, tá bom? Então, esses 5 fatores aí que a gente vai avalia nesse índice aí, tá bom? Quando eu passar para o slide para vocês dão uma lidazinha, dá uma pesquisada também, pessoal. Vamos estudar nossa apostila, vamos buscar mais, tá bom? Não vamos se deter só por aqui. Aqui eu tô dando um meio não, o que vocês devem seguir, o que vocês devem procurar, tá? É um caminho que vocês devem seguir para vocês estudar. Não vamos se deter só aqui, mas vamos estudar, vamos pegar a apostila, vamos ler, vamos ver lá se tiver alguma dúvida,
me pergunte, tá? Que eu tô aqui pra isso. Na sala de recuperação pós-anestésica, na primeira hora, o controle dos sinais vitais é realizado de 15 em 15 minutos, tá bom? Quando o paciente chegou lá, de 15 em 15 minutos. Se estiver regular, de 30 em 30 minutos. Mantida a regularidade do quadro, o tempo de verificação do controle deve ser espaçado para 1 em 1 hora, depois 2 em 2 horas, e assim por diante. Essa avaliação deve ser contínua até a alta da sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Então, vai ficar avaliando esses sinais vitais desse paciente aí. Começar de 15 em 15, depois vai de meia em meia hora, depois de 1 em 1 hora, depois de 2 em 2 horas, até estiver estabelecido para o paciente receber alta para ele descer para a clínica, tá bom? As intervenções de enfermagem focam no monitoramento e manutenção das vias respiratórias, sistemas respiratórios e condições circulatórias, estado neurológico e controle da dor, tá? Então aí a nossa função são nesses requisitos aí, a nossa assistência prestada ao paciente no sistema respiratório, condições circulatórias, estado neurológico e o controle da dor, tá? Basicamente, essa aí é a função. Essa aqui, como eu falei para vocês, era uma aula curtinha, né? Aí eu vou abrir o outro slide, que é a nossa outra aula, outro assunto que a gente vai ver hoje, tá? Só um pouquinho. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as complicações pós-operatórias, tá bom? Algumas complicações que podem ocorrer após o ato cirúrgico, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. As complicações pós-operatórias, embora indesejáveis, às vezes surgem complicações tanto no pós-operatório imediato como no mediato e no tardio também, tá, pessoal? Então, pode ocorrer aí complicações tanto no período pós-operatório imediato quanto no mediato ou então no tardio também. Pode ocorrer assim que o paciente saiu da sala operatória, foi encaminhado à sala de recuperação anestésica, pode ter complicação. Até 7 dias o paciente está lá na clínica, pode ter complicação. Após 1 mês, 2 meses, podem ocorrer algum tipo de complicação, tá? Não interfere aí, não. Então, pode ocorrer em qualquer período do pós-operatório, tá bom? Pós-operatório imediato. Hipóxia é uma complicação que pode acontecer, tá? Complicação caracterizada pela oxigenação deficiente dos tecidos. As suas causas principais: depressão respiratória, obstrução das vias aéreas superiores por sangue, secreções, vômito ou queda da língua, respiração inadequada devido à dor e posição e ansiedade, tá bom? Isso aí são algumas causas que eu coloquei para vocês que podem ocorrer a hipóxia, tá bom? Que é uma complicação que vem a ocorrer no paciente. Sinais e sintomas: cianose, dispneia, agitação e sensação de sufocamento, tá bom, pessoal? Alguns cuidados que nós devemos ter com esse paciente, com esse tipo de paciente: examinar a boca, aspirar secreções da orofaringe do nariz, tracionar a língua e prendê-la com a cânula de Guedel, tá? Colocar o paciente em posição adequada, administrar oxigênio sobre catéter nasal de 1 a 2 litros por minuto. Essa questão aqui em relação à administração de oxigênio, pessoal, nós só vamos fazer esses cuidados depois da avaliação médica, depois da prescrição médica, tá bom? Nós não temos autonomia, mas geralmente quando tem alguma
emergência, assim, sempre vai ter um médico lá, então o médico vai avaliar, vai prescrever e nós vamos executar esses cuidados, tá? Hemorragia também, pessoal, uma complicação que meio que comum. Não é para acontecer, né? Claro, mas é meio que comum de acontecer isso aí, tá bom? Perda anormal de sangue, cuja consequência para o paciente vai depender da quantidade de sangue perdido e do seu estado geral naquele momento. Ela pode ser venosa ou arterial, dependendo do vaso rompido, tá bom? Então, pode ser tanto hemorragia venosa como arterial. Vai depender aí do vaso que foi rompido durante do ato cirúrgico, tá? Pode ser hemorragia primária, quando ocorre durante a operação, ou hemorragias secundária, tá? Quando ocorre no pós-operatório, podendo ser externa ou interna, tá? Então, tem dois tipos aí, pessoal, tá? A hemorragia primária, que ocorre durante o ato em si, quando o cirurgião tá fazendo lá o procedimento, pode ocorrer uma hemorragia. Essa hemorragia é chamada de hemorragia primária, tá? E também pode ter a hemorragia secundária, que também é muito perigosa, tá bom? Que ocorre após o ato cirúrgico em si, podendo ser interna ou externa, tá? Aí, qual é a mais, vamos dizer assim, qual é a mais perigosa para o paciente? A hemorragia interna, né, pessoal? Que é aquela lá que acontece que a gente não consegue visualizar isso, né? Então, o paciente vai ter algumas características, vai demonstrar, para só depois a gente tentar conseguir restabelecer esse paciente, tá? As causas: defeitos na ligadura dos vasos, distúrbios de coagulação, tensão sobre o local da cirurgia em si, tá? Outra complicação aqui, pessoal, é o choque, tá? Choque é a diminuição da passagem de sangue para os tecidos, provocando sofrimento nos órgãos, com consequências de risco de vida. Aqui eu coloquei para vocês os tipos de choque, tá? Que possam vir a acontecer: choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque neurogênico, choque obstrutivo, choque séptico e o choque anafilático, tá bom? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um. O choque hipovolêmico, pessoal, aquele causado pela diminuição acentuada do volume circulante devido à perda de sangue, plasma ou líquidos corporais. Algumas das principais causas desse tipo de choque são as hemorragias e queimaduras, tá bom? Aí é um tipo de choque, do choque hipovolêmico. O cardiogênico, quando há uma deficiência do próprio coração e ele não consegue bombear uma quantidade de sangue suficiente para os órgãos ou tecidos, tá? E tecidos. Esse tipo de choque, pessoal, ocorre quando há infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, congestivas e lesões traumáticas, tá bom? Então, aí o choque cardiogênico quando há deficiência no coração do paciente, tá? A capacidade dele bombear uma quantidade de sangue suficiente para os órgãos e tecidos. Então, nesse caso aí vai acontecer o choque cardiogênico. O choque neurogênico, quando há uma alteração no sistema nervoso central que provoca dilatação anormal dos vasos sanguíneos, pode ocorrer devido a superdosagem de drogas, hipotensoras, anestésicos, transtornos emocionais, tá bom, pessoal? Então, esse choque aqui, ó, choque neurogênico, ele pode vir a ocorrer após, né? Após o ato cirúrgico. Por conta de quê, pessoal? Por conta da anestesia, tá? Da droga lá utilizada pode acarretar aí um choque neurogênico nesse paciente. Obstrutivo, tá bom? Causado por embolia pulmonar, tá? Decorrente da liberação de um coágulo que obstrui a artéria pulmonar. Então, aqui, ó, vai ser um coágulo, né? Que ele vai vir e vai entupir
esse vaso, tá? Coloquei uma imagem aqui para demonstrar para vocês. Então, esse aí vai ser o tipo de choque obstrutivo. E o choque séptico, provocado por liberação de toxinas de bactérias na corrente sanguínea, geralmente proveniente de uma infecção já existente no organismo, tá? Então, o choque séptico ele vai ocorrer, pessoal, dependendo, rotineiramente já de um ato infeccioso já existente no organismo. Então, vai depender disso aí para ocorrer o choque séptico, tá bom? Vai ser liberado algumas toxinas, algum tipo de bactérias que vai acarretar na corrente sanguínea e vai gerar esse choque aí. E o anafilático, resultado de uma reação do organismo devido à hipersensibilidade a determinadas substâncias como a penicilina e o iodo e entre outros, tá? Então, o anafilático é uma reação do organismo a algum tipo de drogas, tá bom? Sinais e sintomas. Os movimentos respiratórios são profundos e rápidos no início, passando depois para superficiais e rápidos. O pulso torna-se cada vez mais rápido, fraco e irregular. A pressão arterial vai caindo paulativamente, chegando a uma pressão sistólica máxima abaixo de 60 mmHg, tá? Que é o marcador aí da pressão arterial. Nos casos mais graves. Pele fria e pálida inicialmente, depois passa para úmida e finalmente pegajosa, com lábios e unhas cianóticas, tá? As extremidades da unha aí ficando arroxeadas, tá bom, pessoal? Não sei se vocês já chegaram a ver, a pontinha aqui da unha aqui ficam tudo roxa. A diuresia abaixo de 30 ml por hora. O nível de consciência se altera de orientado para gradativamente confuso e comatoso, tá? Alguns cuidados que devemos ter. Detectar precocemente o aparecimento dessas complicações por meio de observação constante do paciente e do rigoroso controle dos sinais vitais. Então, como vocês viram, tá, pessoal? Os sinais vitais é algo primordial no nosso cuidado de enfermagem ao paciente, tá? Quem vai detectar somos nós que estamos na linha de frente aí e vamos lá comunicar o enfermeiro, o médico, para eles poderem tomar uma atitude para estabilizar esse paciente, tá? Ao identificar os sinais de choque, o auxiliar deve comunicar imediatamente ao enfermeiro responsável para as providências necessárias. Caberá ao médico, no entanto, identificar o tipo de choque e estabelecer a conduta a ser seguida, tá? Então, como eu acabei de mencionar aí para vocês, os técnicos que vão detectar essas alterações nesse paciente, vão comunicar ao enfermeiro responsável, que vai chamar o médico, e o médico que vai identificar, tá bom? Qual é o tipo de choque e qual a conduta ele vai seguir para prestar assistência precisa a esse paciente, tá? Complicações no pós-operatório imediato e tardio. Distensão abdominal, tá? Vamos colocar uma foto aqui dessa criança para vocês visualizar. Complicação relativamente comum após a anestesia. Os movimentos peristálticos desaparecem e muitas vezes demoram a retornar, fazendo com que líquidos e gases se evolumem no estômago e intestino, tá bom? Então, a distensão abdominal, pessoal, é uma complicação bem comum que ocorre aí após a cirurgia, tá? Uma complicação que possa ocorrer no paciente. As causas, imobilidade do paciente, tá? Dependendo de como o paciente foi imobilizado. A alimentação imprópria, tá? Que influencia muito.
traumatismo cirúrgico intestinal. Medidas profiláticas, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de complicação. Mobilização no leito ou orientar o paciente a deambular, tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante. A gente chega lá no paciente, já levantou, caminhar um pouquinho dentro do quarto dele mesmo. Só o ato dele levantar, conseguir caminhar e ir caminhando ao banheiro, ou tomar uma água. Isso aí ajuda bastante para evitar vários tipos de complicação, tá? Sinais e sintomas. Abdômen distendido, né? Como vocês acabaram de ver aí na imagem. Sensação de plenitude. Dor abdominal. Dificuldade respiratória pela pressão do diafragma, tá bom? Então, o diafragma ele vai contrair, vai pressionar mais. Então, o paciente aí vai ter dificuldade para respirar, tá? E a dor, né? Propriamente dita. Cuidados que nós devemos ter. Estimular a deambulação, como eu já falei, né? Mobilizar o paciente no leito, incentivar o paciente a alimentar-se de acordo com a prescrição médica, fazer a sondagem retal por aproximadamente 20 minutos. Isso aí também é de acordo com a prescrição médica, tá bom? Para eliminação de flatulências, administrar clíteres ou laxantes e colocar sobre o abdômen do paciente. Mas todos esses cuidados que eu coloquei aqui, pessoal, nós não temos, como é que eu posso falar? Autonomia, tá? Chega lá e fazer, não. Isso aí é todos cuidados que nós fazemos, a enfermagem faz, mas orientado, como é que eu posso falar? Prescrito, né? Prescrito pelo médico do paciente, tá bom? A gente só vai, qualquer cuidado, qualquer procedimento que nós venhamos realizar, pessoal, é conforme a prescrição médica, tá? Complicações respiratórias. A telectasia é a redução do volume de um lobo ou de uma parte ainda maior do pulmão, frequentemente causada pela obstrução de um ou dois brônquios. Sinais e sintomas: dispneia, né, falta de ar aí, dispneia intensa, aquela cansaço, aquela falta de ar intensa, dor torácica e febre, tá bom? Bronquite é caracterizada pela inflamação da mucosa brônquia, tá bom? Aí os sinais e sintomas também são bem clássicos: tosse com ou sem secreção e dor no ato de tossir, tá bom? Então isso aí é algumas das complicações que quem vai detectar isso aí, pessoal, é o médico do paciente, tá bom? Tô passando para vocês para que a gente tenha nível de conhecimento, mas falando algumas complicações que acontecem com o paciente após o pós após o pós no pós opa, agora enrolou, complicações que acontecem com o paciente no pós-operatório, tá? Pneumonia, inflamação com endurecimento da parte do pulmão ou de todo ele. O mais frequente é em pacientes idosos, tá? Pneumonia também aí é uma complicação que ocorre com o paciente. Sinais e sintomas é o clássico: febre, dispneia, né? A famosa aí falta de ar, ataque cardíaco, tosse com expectoração, dor torácica e mal-estar em geral, tá bom? Com nossos cuidados é identificar os sinais de elevação da temperatura, tá? Avaliar os sinais vitais aí, principalmente da temperatura. Aspirar secreções, estimular a deambulação, tosse e a prática de exercícios respiratórios, tá? Tudo isso que nós fazemos são conforme acompanhamento médico. E aqui as complicações vasculares. Tromboflebite. Os coágulos formados e liberados podem ocasionar a interrupção do fluxo sanguíneo de um órgão vital. Fatores predisponentes: possuir distúrbios venosos,
posição durante a operação, imobilidade no leito, hidratação e insuficiência, tá bom? Então aqui é alguns dos fatores predisponentes para acontecer essa tromboflebite. Medidas profiláticas, pessoal. Manter os membros inferiores do paciente enfaixados, evitar a compressão dos vasos sanguíneos, estimular a deambulação precoce. Ó, e novamente a deambulação aí para vocês verem como estimular a deambulação é algo muito importante no paciente pós-operatório, tá bom? Por isso que chega lá perguntando, bora levantar, tomar banho, porque é algo que evita muitas complicações mesmo no paciente, tá? Fazer movimentos de extensão e flexão com os membros inferiores, manter o uso de meias elásticas nos membros inferiores, tá bom? Sinais e sintomas também bem clássicos, dor no local e febre. E os cuidados prestados é elevar o membro inferior afetado, administrar anticoagulantes e anti-inflamatórios conforme prescrição médica, tá? Orientar o paciente para fazer o devido repouso, tá? Mas também orientar a deambulação, tá? Tem que ter repouso, mas o paciente precisa deambular, precisa caminhar um pouquinho. Não é que o paciente vai ficar andando para lá e para cá o dia inteiro, não. De manhã acordou, vai lá, orienta para ele dar uma caminhadazinha, mas depois tem que ter o repouso. E outra complicação, pessoal, também, tá? Creio que vocês possam ter visto já, é a deficiência da sutura propriamente dita, né? A ferida cirúrgica aí pode ter a deficiência, abrir. Então, outro tipo de complicação que ocorre, tá? A causa disso aí, pessoal, é a infecção, né? Querendo ou não, vai abrir por quê? Porque teve algum tipo de infecção, alguma contaminação que ocorreu lá no centro cirúrgico. Então, que ocasionou ocasionou a deficiência dessa sutura, tá bom? Pode ocorrer também para a rejeição ao fio da sutura, tá bom? Obesidade, desnutrição, doenças como diabetes e anemia. Então, é uma das causas, né? Infecção, o organismo pode rejeitar o fio, né? Tem algum tipo de alergia ou rejeitou. Obesidade tá aí, bom, um fator também que influencia, desnutrição. E diabetes, né? Como todo mundo sabe, que dificulta a cicatrização. E a anemia propriamente dita. Sinais e sintomas são clássicos. Queixa de algo cedendo na incisão operatória, escoamento de líquidos sanguinolentos através da sutura, tá? Algum tipo de secreção, se tiver, vai avaliar, ela vai ver que não vai estar certinho, não vai estar correto, algo está acontecendo. Dor na ferida operatória, que aumenta ou repara, eventual separação das bordas da ferida. Cuidados é fazer o curativo oclusivo, tá bom? Usar faixas abdominais. Então, se isso aí vier a ocorrer, o médico vai avaliar, né? E ele vai indicar aí o tipo de curativo oclusivo, tá bom? Também o curativo é o mesmo que o curativo compressivo, tá? Apertar esse curativo vai depender muito do local também, porque tem locais que é difícil fazer esse tipo de curativo. Então, o médico vai avaliar e ver a melhor forma possível de ajudar esse paciente. Envisceração. Nela ocorre a separação das bordas da ferida abdominal com saída das vísceras, tá, pessoal? Isso aí acontece também. Não é bem que comum, mas é uma complicação. Constituindo-se de uma emergência cirúrgica, tá? Se caso isso aí acontecer, pessoal, tem que levar o paciente correndo novamente para o centro cirúrgico. Cuidados que a gente deve ter com esse paciente. Acalmar o paciente, cobrir as vísceras com compressas ou gases esterilizadas, umedecidas em soro fisiológico,
Enfaixar o abdômen suavemente, sem comprimir as vísceras, não alimentar o paciente e encaminhá-lo ao centro cirúrgico assim que a equipe médica solicitar. Vai vai avisar o médico vai avaliar e logo eles vão falar para encaminhar esse paciente aí para o centro cirúrgico, tá? Para reverter essa situação. Em caso de evisceração, você nunca deve tentar recolocar as vísceras para dentro da cavidade, tá bom, pessoal? Que isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Caso vocês venham visualizar isso aí, jamais a gente vai tentar colocar isso aí para dentro, tá? A gente não pode, a gente vai só cobrir, hora que chamar o médico lá, o médico vai avaliar e levar esse paciente rapidinho para o centro cirúrgico para fazer a intervenção. Aqui, ó, uma imagem aqui que eu coloquei para vocês verem como é que acontece. Se quiser dar uma pesquisada depois na internet, vocês vão ver muitas imagens também disso aí, tá bom? Os cuidados prestados que a gente faz com esse paciente. Acalmar o paciente, cobrir as vistas com compressas ou gases esterilizados, como eu falei, né? Enfaixar o abdômen do paciente suavemente. Ocorrer a separação das bordas da ferida abdominal com saída das vísceras, constituindo-se uma emergência cirúrgica, tá? Tem que ser chamado o médico para ele avaliar e encaminhar esse paciente rapidinho para o centro cirúrgico. E chamar o médico e encaminhar esse paciente aí para o centro cirúrgico. Só cobrir as vísceras e tentar acalmar o paciente, porque querendo ou não, o paciente vai ficar aí desesperado, tá? Nosso papel aí é acalmar esse paciente, cobrir, chamar um médico para avaliar, para só depois encaminhar esse paciente aí para o centro cirúrgico novamente. Os cuidados prestados é fazer o curativo oclusivo, tá? Como eu tinha falado para vocês, usar faixas abdominais. Lembrando que o curativo deve ser trocado sempre que necessário, conforme a rotina da instituição, tá, pessoal? O curativo aí vai depender muito da rotina. Geralmente, a gente troca o curativo depois da cirurgia só a partir de 24 horas. Tem locais que 48, mas já outros são 24. Então, aí vai depender da rotina dessa instituição, tá? E a outra complicação é a infecção propriamente dita, né, pessoal? Que acho que todos nós conhecemos. Operações infectadas, como por exemplo, apendicites, abscesso hepático, contaminação durante a operação por germes externos em virtude da antisepsia e asepsia inadequada, tá bom? Ocorrer também alguma contaminação aí na esterilização vai ocasionar infecção ao paciente, tá bom? Contaminação após a operação provocada pela falta de cuidados do pessoal que indica ao paciente como lavar as mãos, tá? Outra coisa aí também que pode ocasionar infecção é a lavagem das mãos inadequadas, tá? A gente pensa que é algo bobo, algo às vezes, não vamos fazer não, mas sim, pessoal, a gente pode levar um paciente a óbito por culpa nossa, né? Sabemos que qualquer tipo, principalmente em relação a centro cirúrgico, aí tem que ter feita a degermação da mão corretamente, né? A gente vai fazer lá na clínica também, fazer qualquer procedimento no paciente, fazer a lavagem das mãos corretamente, principalmente fazer o curativo, tá bom? Usar a luva estéril para garantir todos os parâmetros para não contaminar esse paciente, para não vir ocorrer aí uma infecção, tá? Medidas de profilaxia. Realizar o preparo correto da pele do paciente no pré-operatório, utilizar corretamente no centro cirúrgico as técnicas de esterilização do material de asepsia, manter o ambiente sempre limpo, lavar sempre as mãos, tá? Então, como já falei em outras aulas passadas, centro cirúrgico, pessoal, é um setor que ele tenta meio que 100% manter a asepsia adequada, tá? É um setor ali limpo, tem que ser um setor estéril, livre de qualquer tipo de contaminação, eles evitam ao máximo, tá?
para não ter nenhum tipo de complicação para o paciente. Sinais e sintomas da infecção: febre, mal-estar, cefaleia, né, que é a dor de cabeça, dor, hiperemia, que é aquela vermelhidão, tumefação, a presença de secreção na ferida, tá? Isso aí são alguns dos sinais e sintomas que o paciente vem apresentar. E os cuidados, pessoal, é colher a secreção para cultura e antibiograma, conforme prescrição médica também, isso aí, tá? Fazer curativo sempre que necessário. Nunca deixar as gases ficarem encharcadas, tá? A gente nunca pode deixar. Se tiver qualquer tipo de secreção, a gente vai ter que ficar avaliando esse paciente meio que rotineiramente e avaliar se as gases encharcar, fazer essa troca, tá? Anotar os aspectos das secreções no prontuário do paciente em relação à quantidade, a odor, e administrar antibióticos, analgésicos e antitérmicos conforme prescrição médica, tá bom? E lavar as mãos sempre, pessoal, antes de qualquer cuidado com esse paciente, para evitar ao máximo a regressão desse paciente, tá? A gente não quer que o paciente venha regredir, a gente quer que o paciente venha melhorar, né? O curativo cirúrgico, pessoal, é extremamente importante, pois determina a parte do sucesso de uma operação, tá? Então, é muito importante o curativo da ferida operatória, tá? A finalidade dele é imobilizar a região operada, observar secreções, evitar contaminação, proteger contra traumas, promover a hemostasia, dar conforto ao paciente e aplicar medicações. Aí a classificação pode ser secos ou úmidos, tá? Vai depender do tipo de cirurgia. O tipo de curativo cirúrgico, eles são abertos, tem dois tipos, os abertos ou os fechados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem cirúrgica. A drenagem ela é utilizada em cirurgias com várias finalidades. Para a realização de drenagem são utilizados vários tipos de drenos, como também a gente já falou na aula passada sobre os drenos, né, pessoal? Aqui a gente vai falar sobre alguns, tá? Acho que eu coloquei dois. O dreno de Penrose, tá? É bem conhecido. É introduzido na cavidade da ferida para escoamento de secreções que possam vir a infectá-la ou para eliminar secreções purulentas, tá bom? Se tiver algum tipo de secreção próximo que o médico vai avaliar que acha que pode infectar, ele vai colocar esse dreno aí, tá bom? Quando há necessidade de lavar o local que está sendo drenado, o cirurgião coloca junto com o perrose um tubular fino, que geralmente polietileno, formado assim um dreno misto, tá bom? Esse aqui é o dreno de Q, ou o famoso que geralmente chamam de dreno T, tá? Ele é utilizado nas operações que abrem a via biliar, principalmente, tá? Com a finalidade de escoar a bile para fora por um determinado período de tempo, tá? Então, esse tipo de dreno aí é mais utilizado para drenar essa parte da via biliar tá aí do paciente. Aí também a gente tem aqui o dreno fechado, né? O dreno fechado de pressão negativa. É conectado a uma bolsa coletora, que é essa aqui que eu coloquei para vocês, ó. Essa bolsa aqui. Sanfonada e elástica, por meio de um tubo. Quando a bolsa é comprimida para a retirada do ar do seu interior, essa bolsa aí é para tirar ar que fica dentro, na cavidade do paciente, tá? Quando a bolsa é comprimida para a retirada do ar do seu interior, cria um vácuo capaz de promover aspiração contínua. A secreção ou sangue é retirado da ferida, indo para o recipiente sanfonado por meio de um tubo, tá? Que é esse tubo aqui coletor, que vai para essa bolsa sanfonada para retirar ar da cavidade do paciente. Dreno de tórax ou em selo d'água, também é bem conhecido esse aqui, tá?
Ele é utilizado na cavidade torácica. Esse aqui eu acho que é o mais utilizado que a gente vai ver. Vocês acham que vão ter a oportunidade de visualizar ele. Ele é utilizado na cavidade torácica para restaurar a pressão negativa e escoar secreções ou ar ou sangue, tá bom? Ele faz esses dois papéis aí. Se for necessário desprezar a secreção a cada 24 horas, clampear o tubo antes de abrir o recipiente para não ocorrer o risco de entrar ar para a cavidade torácica. Normalmente a gente utiliza aí 500 ml de soro fisiológico, tá? Dentro dessa cavidade. Essa foi a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem. Terminando aqui, eu já vou só salvar esse slide aqui em PDF, vou mandar lá no grupo e vou mandar também o nosso trabalho, tá?